A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Mais um dia, vamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente você aí na sua casa, a sua família. E esse momento o Senhor está nos dando para buscarmos ao Senhor, né? Ouvindo a sua palavra, é o momento da palavra e que desde já o Espírito Santo venha nos ajudar nesta noite. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Atos, no capítulo 4, que fala de Pedro e João. Vem contando a história, vem aquele milagre, quando eles estavam indo ao templo para orar, que eles tinham aquele compromisso de oração, né? E ali um homem que há muito tempo vivia ali naquele lugar e ele foi curado por Pedro, por os apóstolos de Jesus. Então Deus operou este milagre, aquele homem foi curado, ele vivia à porta do templo pedindo esmola, mas naquele dia aconteceu um milagre. E aí começa a perseguição aos apóstolos do Senhor. Então, quando eu vejo essa passagem aqui, eu fico imaginando que servir a Deus é algo assim, que você vendo, meditando nessa história, nessa passagem, nesse acontecido, vejamos que ali era aqueles apóstolos que tinham andado com Jesus. Eles tinham visto a glória, o que o Senhor Jesus fez quando andou aqui na terra. E eles ali, eles são usados por Deus. E através deles serem usados por Deus, ali vem os grandes, né, da época, os que perseguiram o Senhor Jesus. E depois de tudo isso, vem a perseguição aos discípulos de Jesus. Mas o que eu tomo posse nesta palavra é que ela vem falando ao nosso coração que nós precisamos perseverar, venha o que vier, nós precisamos confiar em Deus e não deixar de glorificar o Senhor. Vejamos aqui, Pedro e João perante o sinédrio. Enquanto Pedro e João falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus, a ressurreição dos mortos. Então aqui vocês vejamos que aconteceu um milagre e aí vem a perseguição. Você veja aqui sacerdotes, amados, aqueles que eram conhecedor, né? Conhecedor da letra, mas não tinha amor no coração, porque aqui vejamos que eles ficaram perturbados. A palavra de Deus diz que eles ficaram perturbados com Pedro e João,
devido ao que estava acontecendo, porque eles estavam testemunhando Jesus Cristo. Então, mas com tudo isso, ali eles não deixaram de proclamar a ressurreição de Jesus. Como, continuando, agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Vejamos aqui, amados, que ali já era tarde. Qual o horário que Pedro e João foram lá no templo para orar? Às 3 horas da tarde. Eles tinham aquele compromisso de oração ali no templo. Então aqui a confusão, os sacerdotes, os capitão da guarda, toda aqueles religiosos ali vieram para perseguir os apóstolos de Jesus. Mas mesmo assim eles não deixaram de anunciar Jesus. Isso que eu amo. Que nada pode nos parar, amados. Venha o que vier, a palavra de Deus ela tem que estar viva dentro de você. Você não pode, por alguma situação, você se calar, parar de falar do amor de Deus. Aqui quando eu vejo essa palavra eu aprendo e eu sei que o nome do Senhor Jesus é para ser proclamado a cada dia. Aqui vejamos, diante de tudo aquilo, olha a multidão que estava ali com os apóstolos do Senhor. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, olha isso, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a pergunta ali para os apóstolos do Senhor. Mesmo diante de tudo que tinha acontecido, aqui estava tudo armado ali, a perseguição e todos achando aquilo como? Em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Por quê? O que eles fizeram ali, o que eles foram usados por Jesus para curar aquele homem que há tanto tempo estava sofrendo, vivendo de esmola, ali ninguém se importava, mas o dia que aquele homem recebeu a cura, veio toda essa perseguição aos apóstolos do Senhor. E aqui eles estavam nessa perseguição, mas Pedro, usado por Deus, usado ali com autoridade. Olha o que ele disse. Então Pedro, olha isso, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca como ele foi curado. Saibam os senhores e
meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso aqui é que eu amo, porque diante de tudo aquilo ali, Pedro testemunha de Jesus e fala daquele Jesus que eles crucificaram. Os religiosos, os mestres, tudo ali, como sabemos a história, o que aconteceu. E aqui Pedro, ele não se intimida, ele fala, é esse Jesus, olha quando diz, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, é quem os senhores crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí, curado diante do Senhor, dos senhores. Aqui Pedro ali fala que aquele Jesus que eles crucificaram é quem fez aquele milagre, aquele aleijado, aquele homem que foi curado por Jesus, pelo nome de Jesus Cristo, porque Deus o ressuscitou. Então isso aqui encoraja qualquer cristão a não desistir da bondade de Deus, a amar Jesus e saber que esse mesmo Jesus que operou no passado, ele opera hoje. E é por essa razão que o Senhor nos dá palavra como essa, que foi deixada para nós, para mostrar. Aqui era o início. Esses discípulos, eles podiam estar intimidados. Não, Jesus foi morto. Nós vamos ser também, não vamos falar de Jesus. Mas eles aprenderam. Eles tinham a lição do Senhor Jesus. O que eles deveriam fazer. E que a obra do Mestre continuaria. Mas era Jesus que operava. E aí, continua ainda dizendo. Então, Pedro ali fala abertamente, olha, aqueles que vocês rejeitaram, e conta toda a história, e causou muita raiva para esses religiosos. No versículo 12 ainda diz assim, aqui Pedro ainda falando, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui Pedro abre a boca dele ali e fala que não há salvação em nada, mas somente em Jesus Cristo. Isso, aqui ele continua. E vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui, eles vendo ali Pedro, João, mas eles são homens simples, porque Pedro, ele era um pescador. Então, como que esses homens têm ousadia para estar falando dessa forma? Não, eles estiveram com Jesus. E ali, Pedro e João
testemunhar o mesmo, porque eles ficaram vendo, admirado a palavra, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quer dizer, amado, o que essa palavra nos ensina? Que nada pode nos intimidar de demonstrar o amor de Jesus no nosso coração. Pedro ali tinha andado com Jesus. E aqui ele estava ali demonstrando. E ele sabia que algo muito grande havia na vida de Pedro. Esses homens não têm cultura. Porque muitas vezes é assim mesmo, amados. Muitos olham para nós e dizem, não tem nem cultura. Olha, não é estudado, não tem isso, não tem aquilo. Mas aqui, o que Pedro estava demonstrando ali era a ousadia do Espírito Santo na vida dele. Porque quando o Espírito Santo nos toma, ele usa, seja quem for, ele usa, ele dá graça. O Senhor derrama palavras, o Senhor derrama virtude. E era isso que estava acontecendo ali na vida de Pedro. Porque muitos, olha, quando vê alguém falar do amor de Jesus, levar a palavra, mas ele não tem nem cultura, olha isso. Mas tem que haver isso aqui, a unção do Espírito Santo de Deus. Não adianta você ter tantas coisas, se você não tiver o Espírito de Deus, a convicção que é Jesus que faz, que é Jesus que ordena e que faz, e que o Espírito Santo derrama na sua vida. Precisamos ter isso. Amém? Precisamos crer. Aqui Pedro estava com toda essa ousadia porque o Espírito Santo de Deus estava usando ele ali. Amém? Usando os discípulos. Vendo a coragem, havia coragem. Vocês vejam que havia uma perseguição, mas mesmo aqui a palavra de Deus diz que havia coragem ali nos apóstolos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como podia ver ali com ele o homem que foram curado? Nada podia dizer contra eles. Quer dizer, ali eles vendo o milagre, aquele homem que foi curado lá no templo, estava acompanhando ali os discípulos de Jesus. Ali eles estavam acompanhando, ali era um milagre, estava ali, eles vendo, ele não tinha nada como eles falar que era mentira. Então aqui, eles vendo tudo aquilo, o que acontece? E como podia ver ali com eles, o homem que ele fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Aqui, amados, eles estavam armando um plano ali para calar os discípulos do Senhor, para calar ali a vida dos apóstolos, para dizer: olha, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Eles têm que se calar,
Porque muitas vezes o inimigo se levanta dessa forma, irmãos, querendo nos calar, querendo tirar o desejo de andar com o Senhor, de falar da sua palavra, de evangelizar. Muitas vezes acontece isso na vida do crente. Aqui era o início dos apóstolos que tinham andado com o Senhor Jesus. E eles estavam sendo perseguidos. Sabe por quê? Porque eles tinham feito um bem tão grande. Eles tinham feito, através do nome de Jesus, eles tinham curado um homem que há tanto tempo havia sofrido. Então, eles estavam incomodados, porque quando começamos a buscar o Senhor, a falar de Deus, o diabo se incomoda. Os levantes vêm para nos parar. Mas o que, em nome de Jesus, nessa noite, você receba no seu coração essa ousadia, essa direção, que o cristão não pode parar, não pode desistir. Venha a luta que vier, você tem que ter ânimo no seu coração, para declarar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus leva para os céus. E venha a tribulação que for, você não pode desanimar. Você tem que saber que Deus está no controle. Você tem que saber que algo maior te impulsa, te leva a falar do amor de Jesus, que é o Espírito Santo, que nos move em nós, que nos ajuda, que nos dá essa direção. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que precisamos a cada dia não ser roubado a tua fé, a tua esperança, o amor de andar com Deus, de servir a Jesus. Aqui vejamos que esse ponto aqui, os apóstolos do Senhor já tinham visto o que aconteceu com o Senhor Jesus. Eles poderiam dizer, não, eu não vou mais falar não, eu vou morrer. Mas não, o Espírito Santo de Deus ali, cada vez mais dava ousadia, para que o nome de Jesus fosse proclamado, para que vidas se achegassem, para que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo fosse levado ali, reconhecido a todos. E é isso que a palavra nos ensina também. Então aqui, vejamos que eles queriam mesmo calar aqueles homens. Mas ninguém pode calar um adorador. Ninguém pode calar aquele que ama, que recebe Jesus Cristo como Salvador na sua vida. Ninguém pode calar, o inimigo não pode. Quando você toma posse, você não vai temer a levante, seja o que for, nada vai parar você. Aí diz mais, então chamando-os novamente, ordenaram que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Veja isso, era para calar a boca dos apóstolos. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Ah, mas é justo desobedecer à voz de Deus e obedecer a vocês? Não, nós obedecemos a Deus. Isso que Pedro e João responderam. Olha isso. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é maravilhoso.
Eles tinham andado com o Senhor Jesus, eles tinham aprendido. E ali eles estavam tão somente transmitindo, falando do amor do Senhor Jesus. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. É isso, amado. Quando nós colocamos no nosso coração que é Jesus Cristo que tem que ser declarado, louvado, engrandecido o nome do Senhor, o que vem? Louvor, adoração. Ali aquele povo, aquela multidão somente adorava Jesus Cristo. Porque ali eles declararam quem que reinava nos corações deles era Jesus. Então, eles não tiveram como fazer nada naquele momento. Eles ameaçaram, eles afrontaram, mas aqui vejamos que os apóstolos do Senhor Jesus estavam sendo vitoriosos. E é isso que nos ensina. Quando nós não desistimos de levar o amor de Deus, amado, quando nós perseveramos, nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Você já pensou? Esse homem passou 40 anos. Ninguém nunca se importou. Ninguém talvez nunca nem olhou para ele. Mas o milagre aconteceu, Jesus operou, então ali foram incomodar, eles ficaram incomodados. Mas aconteceu o milagre e a glória de Deus. E ali os discípulos, os apóstolos do Senhor, era anunciando com alegria. Mas o que eu amo isso, sabe por quê? Os discípulos ali foram vitoriosos, porque havia oração. A palavra de Deus diz que o povo, a igreja do Senhor, a igreja que era o povo, como hoje nós estamos como igreja, nós somos igreja, povo do Senhor, orava. Aquele povo ali, os apóstolos estavam ali, naquela perseguição, e havia a igreja orando, diz unânime, todos juntos, orando uns pelos outros. E é isso que me encanta, o poder da oração. O que é você orar, o que é você interceder por aqueles que estão levando a palavra, por a sua vida, para você levar também a mensagem do Senhor. Aqui vejamos. A oração, e ali havia a oração dos primeiros cristãos, que era a igreja do Senhor, que estava se levantando ali. Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhe tinha dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há.
Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo Davi. Porque se enfureceram as nações, os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram, os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o ungido. Aqui a oração deles. Contra o ungido, contra Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então aqui eles começaram ali um clamor, isso aqui é uma oração de agradecimento. Ali eles apresentando tudo o que tinha acontecido, e ali eles estavam orando. Isso é oração, amados. E continua ainda. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram contra os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido. Aqui eles continuaram ali orando. E dito, eles continuaram, isso aqui havia decidido de antemão que acontecesse, porque tudo Deus já tinha declarado. E Jesus, ele foi à cruz por nós, por amor. O propósito, ele não fugiu, ele foi entregue por nós, por os nossos pecados. Então aqui era a oração que ali eles estavam fazendo. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita, olha a oração, amados, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha que oração que eles faziam ali, pedindo que o Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso fortalecesse ali os apóstolos, aqueles homens que enfrentaram tudo aquilo por amor de Jesus. Isso aqui eu vejo amor, o que é a oração, o poder da oração. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Oh, meu Deus, que oração maravilhosa, que grandeza, que poder. E que nessa noite, essa mesma oração, essa mesma unção venha ser derramada no seu coração para que você interceda pela igreja do Senhor, para que o nome do Senhor seja levado a cada dia e anunciado, e que nada venha nos parar em meio a tantas aflições, mas que a unção de Deus venha ser no nosso coração para levar com amor, com ousadia. Isso aqui é essa oração que ali aquele povo estavam unânimes, reunidos em oração. Quando os apóstolos chegam ali, eles começam a orar, a declarar isso. Isso me encanta. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É em nome de Jesus. Alguém é curado? É no nome de Jesus, é Jesus que faz. Mas para isso precisa haver oração, unção.
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é o poder da oração, amados. E que neste culto de oração, você receba no seu coração esta palavra. E saiba que ela é para nós. Toma posse. Orar uns pelos outros, pela igreja. Unânimes. E saber que há um mover muito grande. Quando oramos, olha o que aconteceu. Depois de orarem, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos enche de coragem, de ousadia. E ao mover, aqui diz que o lugar ali foi abalado. E que nesta noite o seu coração seja abalado, movido com a unção do Espírito Santo, que nos convida para orar, para confiar e para ver milagres. Em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra no seu coração. Tome posse. Saiba que ela foi deixada para ela nos balançar, nos mover e dizer o quanto é importante a oração. Não importa que você está aí na sua casa, importa que você ore e que você saiba que quando oramos, quando nos apresentamos ao Senhor, Ele contempla a nossa oração. E a palavra nos ensina a orar uns pelos outros. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo fale mais e mais ao seu coração. E que a unção poderosa venha tomar conta do seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua família, sobre a sua vida. E que esse desejo no seu coração venha ferver, abalar, mover, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?